4 de fevereiro, seja muito bem-vindo ao plano de leitura anual da Bíblia com Lana e Rosane. E hoje nós estamos em Levítico 11 ao 13. Capítulo 11. Os animais puros e os impuros. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis para os israelitas. Vocês poderão comer a carne de qualquer animal que tem casco dividido e que rumina, mas não poderão comer camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. É proibido comer carne de porco. Para vocês, o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles quando estiverem mortos. Todos eles são impuros. Vocês poderão comer qualquer peixe que tem barbatanas e escamas, mas não poderão comer os animais que vivem na água e que não têm barbatanas nem escamas. Esses animais são impuros para vocês. Não comam nenhum deles, e mesmo quando eles estiverem mortos, não toquem neles. Qualquer animal que vive na água e que não tem barbatanas nem escamas é impuro. Também são impuras as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruz, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, corvos marinhos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, cegonhas, garça e polpas e também morcegos. É impuro todo inseto que anda e que voa, mas vocês poderão comer os insetos que têm pernas e que saltam. Poderão comer toda espécie de gafanhoto e grilos, mas todos os outros insetos que andam e que voam são impuros. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nos seguintes animais depois de mortos: todos os animais com casco, mas que não têm o casco dividido e não ruminam, e todos os animais de 4 pés que andam sobre as plantas dos pés. Se alguém pegar o corpo de algum deles, terá de lavar a roupa que estiver vestindo e ficará impuro até o pôr do sol. Esses animais são impuros para vocês. Dos animais que se arrastam pelo chão são impuros o seguinte: todas as espécies de largatos, largatixas, ratos, topeiras e camaleões. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nesses animais depois de mortos. E se o corpo de qualquer um desses animais cair em cima de alguma coisa, essa coisa ficará impura. Isso inclui qualquer objeto de madeira, tecido, couro ou saco, ou qualquer outra coisa. Para purificar esse objeto, será preciso colocá-lo na água, mas ele ficará impuro até o pôr do sol. E se o corpo de um desses animais cair num pote de barro, tudo o que estiver dentro do pote se tornará impuro. Será preciso quebrar o pote. Se a água daquele pote cair em cima de qualquer comida, essa comida ficará impura. E qualquer líquido que estiver no pote ficará impuro também. Se o corpo de um desses animais cair sobre alguma coisa, ela ficará impura. Se for um forno ou um fogão de barro, então ele se tornará impuro e deverá ser quebrado. Se for uma fonte ou uma caixa de água que ali dentro a água ali dentro continuará pura, mas quem tocar no corpo ficará impuro. Se o corpo de um desses animais cair em cima de sementes que vão ser plantadas, elas continuarão puras. Mas se as sementes estiverem de molho na água e o corpo cair na água, então elas se tornarão impuras. Se o animal que se pode comer tiver morte natural, a pessoa que tocar no corpo ficará impuro até o pôr do sol. E se alguém comer a carne desse animal, deverá lavar a roupa que estiver vestindo, e ficará impuro até o pôr do sol. E se alguém carregar o corpo do animal, precisará lavar a roupa e ficará impuro até o pôr do sol. É proibido comer qualquer animal que se arrasta pelo chão. Esses animais são impuros. É proibido comer qualquer um deles, tanto aqueles que se arrastam como aqueles que andam com 4 patas ou mais. Não fiquem impuros e nojentos por comerem qualquer um desses animais. Eu sou o Senhor. Dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Não fiquem impuros por causa de qualquer animal que se arrasta pelo chão. Eu sou o Senhor que os trouxe do Egito, a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo.
São essas as leis a respeito dos animais e das aves, de todos os animais que vivem na água e de todos os animais que se arrastam pelo chão. Elas mostram a diferença entre o que é puro e o que é impuro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos. Levítico 12, purificação da mulher depois do parto. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma mulher der à luz a um filho, ficará impura 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Durante esse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá ir até a tenda sagrada. Se der à luz uma filha, a mulher ficará impura 14 dias, como acontece durante a menstruação. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura mais 66 dias. Uau! Depois desse tempo de purificação, seja no caso de um filho ou de uma filha, a mulher irá até a entrada da tenda sagrada e entregará ao sacerdote um carneirinho de 1 ano como oferta, que é completamente queimada, e um pombinho ou uma rolinha como oferta para tirar pecados. O sacerdote apresentará a oferta ao Senhor, a fim de conseguir perdão dos pecados da mulher, e assim ela ficará pura. Esta é a lei a respeito da mulher que dá à luz. Se não tiver recurso para oferecer um carneirinho, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta, que é completamente queimada, e a outra será a oferta para tirar pecado. Por meio dessas ofertas, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da mulher, e ela ficará pura. Prepara aí, que eu estou querendo 13 agora. É só daqui? 13. Leis a respeito de doenças da pele. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis. Se uma pessoa tiver na pele uma inchação, tumor ou mancha, que vai virando uma doença contagiosa, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes que são filhos de Arão. O sacerdote examinará a pele, e se os pelos da mancha se tornaram brancos e se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, então é uma doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa é impura. Mas, se a mancha for branca e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, e se os pelos do lugar não se tornaram brancos, então o sacerdote fará com que a pessoa fique no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará de novo, e se na sua opinião a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então ele mandará que a pessoa fique no isolamento mais 7 dias. No 7º dia, ele examinará a pessoa outra vez. Se a mancha estiver desaparecendo e se não estiver se espalhando na pele, então é só um tumor sem importância. A pessoa lavará a roupa que estiver vestindo e o sacerdote declarará que está pura. Mas, se depois disso a mancha se espalhar na pele, então a pessoa irá outra vez falar com o sacerdote. Ele a examinará e, se a mancha tiver se espalhado, declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa. Quando alguém tiver uma doença contagiosa da pele, deve ser levado ao sacerdote. Este o examinará, e se houver na pele um tumor branco e os pelos do lugar estiverem brancos também, e houver uma ferida aberta no lugar, então é um caso crônico de doença contagiosa. Aí o sacerdote declarará que o doente está impuro e não fará com que ele fique no isolamento, pois não há dúvida de que ele é impuro. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente. Se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro, e o sacerdote o declarará puro. Porém, quando aparecer uma ferida aberta na pele do doente, ele estará impuro. O sacerdote o examinará outra vez, e se encontrar uma ferida aberta, então declarará que a pessoa está impura. Uma ferida aberta é sinal de doença contagiosa, mas quando a ferida sarar e se tornar branca, a pessoa se apresentará ao sacerdote, que a examinará. Se a ferida se tornou branca, então a pessoa está pura, e o sacerdote declarará que está pura. Se alguém tiver um furúnculo que sarou e ali aparecer um lugar inchado e branco, ou uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. Ele a examinará. E se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele e os pelos do lugar se tornaram brancos, então ele declarará que a pessoa está impura.
É um caso de doença contagiosa que começou no furúnculo. Mas se o sacerdote descobrir que os pelos não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele, mas já se tornou branca, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. Se a mancha se espalhou, é um caso de doença contagiosa e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Mas, se a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então é somente a cicatriz que o furúnculo deixou na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida virar uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar se tornaram brancos e a ferida ficou mais funda do que a pele, é uma doença contagiosa que começou com a queimadura. E o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se o sacerdote descobrir que os pelos na ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele e a sua cor está clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará. E se a mancha tiver se espalhado, então é uma doença contagiosa, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se a mancha não se espalhou, mas continua como estava, e a sua cor está clara, então é uma inchação causada pela queimadura. Aí o sacerdote declarará que a pessoa está pura, pois se trata somente de uma cicatriz que a queimadura deixou. Quando um homem ou uma mulher tiver uma doença na pele, na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, e se os cabelos dali estiverem amarelos e forem poucos, é uma doença contagiosa. E o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Se o sacerdote achar que a ferida não ficou mais funda do que a pele, e se não houver nela cabelos escuros, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia, ele a examinará. Se a doença não tiver se espalhado e no lugar não houver cabelos amarelados e se a ferida não ficou mais funda do que a pele, então a pessoa rapará a cabeça ou o queixo, sem cortar os cabelos da parte doente. O sacerdote mandará que ela fique no isolamento mais 7 dias. E no 7º dia, examinará a pele. Se a doença não tiver se espalhado e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Ela lavará a roupa que estiver vestindo e estará pura. Mas, se depois disso a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará a pessoa. Se ele verificou que, de fato, a infecção se espalhou, não é preciso que ele procure cabelos amarelados. A pessoa está impura. Mas, se na opinião do sacerdote a infecção não se espalhou e ali estiverem crescendo cabelos escuros, então a infecção sarou. A pessoa está pura. E o sacerdote declarará que ela está pura. Quando o homem ou a mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a pessoa. Se as manchas forem de um branco pálido, é uma coisa sem importância. A pessoa está pura. Se o homem perder cabelos da parte de trás da cabeça ou da parte da frente, ele se torna calvo ou meio calvo, mas não fica impuro. Mas, se na parte pelada da cabeça aparecer uma mancha cor-de-rosa, é uma doença contagiosa. O sacerdote examinará o homem e se descobrir uma mancha cor-de-rosa, como as que aparecem na pele, é uma doença contagiosa. O homem está impuro e o sacerdote declarará que está impuro por causa da infecção na cabeça. Uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro, enquanto sofrer de uma doença contagiosa. A pessoa continuará impura e precisará morar sozinha, fora do acampamento. Leis a respeito do mofo. Quando aparecer mofo numa roupa feita de lã ou de linho, ou num tecido de linho ou de lã, ou num pedaço de couro, ou num objeto feito de couro, se a mancha for esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deve ser mostrado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias em um lugar separado. No 7º dia ele examinará a mancha, e se ela se tiver espalhada, então o mofo é contagioso, e a roupa, ou o tecido, ou o couro, ou objeto feito de couro está impuro, e o sacerdote o queimará. É mofo contagioso e deverá ser destruído pelo fogo. Mas, se o sacerdote examinar a roupa, ou o tecido, ou o objeto de couro,
e descobrir que a mancha não se espalhou, então mandará lavar o objeto em que está a mancha e o colocará durante mais 7 dias num lugar separado. Depois, examinará o objeto outra vez, e se a mancha não mudou de cor, mesmo que não se tenha espalhado, então ele está impuro e precisa ser queimado. É mofo contagioso. Esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto. Mas, se o sacerdote descobrir que a mancha perdeu a cor depois de ter sido lavada, então ele rasgará aquela parte da roupa, do couro ou do tecido. Mas, se depois disso o mofo aparecer de novo, então é mofo contagioso e o objeto deve ser queimado. Se o objeto for lavado e a mancha desaparecer, então deve ser lavado mais uma vez e aí estará puro. São essas as leis a respeito do mofo, em roupa feita de lã ou de linho, ou em tecidos, ou em objetos de couro, a fim de se poder dizer se estão puros ou impuros. O que você vai querer falar hoje? Eu quero ouvir agora. Eu quero que você me esclareça. E eu tenho certeza que o pessoal vai querer saber sim a sua opinião a respeito disso, inclusive eu fiquei chocada com algumas coisas, porque a gente já lê, mas parece que a mente da gente vai tomando outras proporções, né, e outras compreensões dentro, principalmente desse livro Levítico, né, que as leis elas são maravilhosas. Uma das coisas que eu não entendi, não sei se tem uma explicação. Sim. Se houve já algum estudo teológico a respeito do tempo da mulher ao dar à luz em relação ao menino e à menina. Porque o menino 32 dias, certo? O menino é 33 dias. E por que a menina 66. É muito mais? O menino tem que ser circuncidado, né? E ela vai ficar por 33 dias durante esse tempo, ela não poderá tocar em nada. E a menina, por que mais? Dias. Ela é o dobro, né, do menino. Existe uma razão, assim, uma explicação teológica ou histórica? Até o capítulo 10 a gente lidou com leis cerimoniais, né? Sim. Agora a gente começa a lidar com leis que parecem, né, trazer conceitos sobre a questão da saúde. Parecem não, são né? Sobre o conceito da saúde. Uma coisa que a gente precisa entender é o que está por trás de tudo isso. Aí eu vou falar de novo daquela questão do conceito histórico. Hoje em dia, por exemplo, eu marquei algumas coisas aqui. Eu como carne de porco. Aqui diz que é proibido comer carne de porco, mas eu como carne de porco. Aqui também diz algumas aves que são impuras, e dentre elas está a avestruz. Eu já comi carne de avestruz. Aqui também está dizendo que é proibido comer qualquer animal que se arraste. A gente sabe que existem pessoas que já comeram e que é uma comida... É cultural, tem pessoas que comida, comem... Tem um nome específico. Comeram cobra já, por exemplo, carne de cobra. Fala, tem uma palavra mesmo. Exóticas. Comidas exóticas, isso. E aqui também está falando dos animais que andam com 4 patas, por exemplo, jacaré. Existe carne de jacaré. Então, assim, o que mudou? Será que hoje comer carne de porco me faz impura? Comer avestruz me faz impura? Causa de ser... Na realidade, o que a gente precisa entender é o que está por trás de tudo isso. Por que Deus fez isso numa época como aquela? E por que Deus estabeleceu isso como lei? Porque senão o povo não obedecia. Linguagem. A linguagem de Deus era o seguinte: se vocês comerem, vocês vão ficar impuros. Porque se Deus falasse assim para eles: se vocês comerem carne de porco, sem cozinhar devidamente, vocês vão adoecer, vocês vão morrer, exatamente. Vocês vão pegar doenças, tênia, vocês vão pegar solitária, o verme do porco que anda pelo corpo, vai para o cérebro. Na onisciência de Deus não havia médico para cuidar. Isso não havia. Então nós estamos falando de um contexto cultural onde a linguagem que Deus usa precisava... É importante a gente ler a Bíblia entendendo tudo isso. Precisava ser compreendida. Então, na realidade, não é uma questão proibitiva, é um cuidado. O cuidado de Deus na sua onisciência, para aquele povo que não sabia ainda praticamente nada. É um cuidado. Concernente à questão da mulher, que você falou. Essa aí eu fiquei grilada. A gente sabe que... A gente já sabe que a mulher, antigamente, né, tinha aquela situação de ser menos, né? Sempre não era contada, era inferiorizada, era sempre o homem. Aí a gente já não... Eu não sou feminista, nada a ver, mas eu fico assim, poxa vida, né? Por que com a gente que isso é mais difícil, né? Na realidade,
havia uma tradição judaica de se acreditar, sim, que a mulher era um ser inferior ao homem, porque como ela foi tirada da costela de Adão, a Bíblia fala que quando Deus soprou nas narinas do homem, fez ele alma vivente. Então não mostra Deus soprando na narina da mulher. Então é como se a mulher fosse um ser sem alma. Tanto que o judeu, quando ia na sinagoga para orar, ele orava: Senhor, obrigado por não ter nascido samaritano, porque tinha aquela rixa entre judeu e samaritano, né? E obrigado por não ter nascido mulher. Coitada das mulheres. Nessa época aí, galera. Só que o que eu vejo aqui? Eu vejo um cuidado de Deus. Ele dava um... Imagina que a mulher era um objeto. Deus estava pensando, ao contrário do que muitos de nós, mulheres, podemos pensar, Deus estava pensando exatamente na mulher. Na mulher. Ele estava pensando no bem-estar dela. Por exemplo, nós estamos falando de uma sociedade que a mulher era vista como um objeto sexual. Imagina como era tratada. E reprodutivo. Por aqueles brutamontes. Então, assim, imagine que a mulher, ela vivia em constante processo de reprodução, porque era para isso que a mulher servia nesse contexto aqui. Então, elas eram constantemente procuradas pelos seus maridos, e aí Deus vai dar para a mulher a menstruação. O que é a menstruação para a mulher? Hoje, dentro do nosso contexto, é algo incômodo, mas para a mulher daquela época, era um alívio. Olha, gente. Porque era o tempo em que ela estava separada. Quando eu falo alívio, eu falo no sentido de ter aquele tempo. Porque como ela era organizada o tempo todo, ela ia ter um tempo para ela, né? Exato. E hoje a gente tem médico que quando a gente tem filho fala assim, ó, você tem que ter um resguardo de 40 dias. Naquela época não havia essa expressão resguardo. Hoje existe, mas naquela época Deus fala assim, olha, quando a mulher der a luz, para aqueles homens com aquela mente entender, imagina, todos ela é impura, né? Durante 33 dias, homens das cavernas, nômades, né? Quer dizer, né? Ela é impura, quer dizer. Ou seja, ela tinha o descanso dela, ela tinha o seu tempo de descanso, o seu tempo de amamentar a criança. Então já começa a pensar diferente. Então a mulher aqui tinha benefícios quando tinha uma garotinha. Era benefício, exatamente. Ao invés de ter um menininho, ela tinha benefício quando tinha um menino. Na realidade, quando ela dava a luz, ela era beneficiada por essa lei, que a resguardava, que a protegia. Muito bom. A gente precisa trazer isso para a nossa atualidade. Em que sentido, pastora Alana, pastora Rosane? No sentido de que as leis de Deus, elas só têm um intuito, nos preservar. Tremendo. Existem leis hoje em dia, princípios, que a gente vê como limitadores. Com peso, né? São protetores. Não são medidas que nos limitam, são medidas que nos protegem. E é assim que a gente tem que ver a palavra de Deus e os seus princípios para a nossa vida. E ver esse Deus sempre pensando no nosso bem-estar, enquanto por aqui. A mesma questão é com referente às doenças de pele. Até hoje não se tem a cura completa da hanseníase, da lepra. Então, mas tem a medicação, época, né? Sim, tem todo um outro processo, um outro cenário, né? Sim, mas naquela época não tinha. Então não era porque Deus queria envergonhar a pessoa. É porque Deus queria preservar as pessoas. De todo um acampamento pegar uma doença que não vai ter como curar. Exatamente. É muito Deus claro, muito fantástico. simples. É aquilo que você sempre fala, a Bíblia, ela explica a Bíblia e ela é simples, é só a gente conseguir. Porque às vezes quando a gente vai ler, por exemplo, um Levítico, eu já estava aqui, falando de mim, já estava aqui na defensiva. Poxa vida, como é que pode? Por quê, né? Já estava na defensiva. Então a gente tem que ler a Bíblia realmente com essa mente clear, né? Com essa mente pura, limpa, sem muito pensamento, para que o Espírito de Deus nos oriente. E você vê que a medicina encontrou um meio termo? Hoje não é mais nem 30, nem 60, 40 dias. Tanto menina. Se encontrou um meio termo. Aí, né? Cheio de hospital aí perto, né? Mas que a gente veja a palavra de Deus e as leis do Senhor sempre com esse olhar, um olhar de amor. O prazer de Deus não é nos punir, é nos preservar. Sempre. Não é nos condenar, é nos guardar, nos salvar. E eu termino dizendo que não há outro Deus como nosso Deus. Ele é maravilhoso. Amém. Nós voltamos então em Levítico 14. Até lá então. Deus abençoe.